Abrir a tua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, primeiro livro aos Coríntios, ou a primeira carta aos Coríntios, melhor dizendo, porque é uma epístola, não é um livro. Capítulo 10, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10. Jesus tem um milagre para a tua vida, creia nisso, viu gente? Creia nisso. Você vai abrir comigo no versículo 21. Se você encontrou, por favor, se coloque em pé no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Versículo 21 diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Até aí, amém, graças a Deus. Levante tuas mãos aos céus e quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida nessa noite. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nessa noite eu quero te pedir, cobre-me com teu sangue, repreenda o mal que se levantou contra a minha vida e me dê a tua paz, em o nome de Jesus, amém. Graças a Deus, podeis assentar-se no nome de Jesus. Neste texto que pequeno trecho nós lemos, eu não estou pegando o contexto, mas eu estou pegando só esse trecho para direcionar uma mensagem. Na realidade, Paulo está falando aqui, está citando Santa Ceia, está citando a comunhão dos irmãos, e que nós não podemos nos assentar na mesa dos demônios, depois nos assentar na mesa do Senhor, ou nos assentar na mesa do Senhor e depois querer sentar na mesa dos demônios. Mas foi isso que aconteceu. A gente vai se recordar da última ceia de Jesus, relatado lá no Evangelho de João, no capítulo 13, quando estavam os 12 discípulos de Jesus, estavam todos eles ali reunidos na última ceia, na última reunião, no último momento antes de Jesus ser preso e levado agora aos tribunais dos homens e ser condenado. A Bíblia diz que Jesus estava ali. Primeiro Jesus ele fez a lavagem dos pés dos discípulos. Jesus limpou os pés, lavou os pés dele, não apenas em sinal de humildade, mas dizendo que agora o caminho deles deveria ser um caminho de paz, um caminho de bênção, um caminho direcionado pelo Espírito Santo de Deus, um novo caminho. Mas estava lá Judas Iscariotes, ele estava na mesa do Senhor, ele estava junto do Senhor, ele estava agora desfrutando da comunhão com Deus, só que a Bíblia diz que ele já havia se assentado à mesa do demônio, à mesa dos demônios, e ele já estava influenciado. E a Bíblia diz que Jesus já sabia aquilo que se passava ao coração dele, porque o Espírito de Deus já havia dito a Jesus o que iria acontecer. Tanto é que Jesus ali, ele diz para os seus discípulos: um de vós é diabo, um de vocês se assentou à mesa dos demônios, um de vocês serviu-se agora dos manjares dos demônios, e esse há de me trair. E ali cheirou um certo mal-estar,
surgiu um certo peso no ambiente. Aquilo que estava tudo perfeito, tudo tranquilo, estava ali correndo da melhor forma possível. De repente, quando Jesus profere essas palavras, imagino eu que a tensão ficou forte. Tanto é que os discípulos começaram a perguntar: sou eu. Pedro manda pergunta se sou eu. E aí um deles pergunta: Senhor, quem é esse? E aí Jesus disse: aquele que come, que vai colocar a mão no prato comigo. E logo em seguida Judas foi lá e colocou. Foi lá e tomou do pão com Jesus, do prato de Jesus. E aí Jesus disse: o que você tem que fazer, faze depressa. E aí os discípulos, não entendendo muito bem o que Jesus estava querendo falar para Judas, acharam que Jesus mandou ele comprar alguma coisa, ir lá fazer logo, porque Jesus tem pressa. Jesus quer que agora as tarefas sejam feitas, que cada um cumpra seu compromisso, tenha a sua obrigação realizada, e que ninguém fique devendo nada para Jesus. Aí foi isso que eles imaginaram. Mas na realidade, naquela noite de quinta-feira, uma quinta-feira fria, uma quinta-feira gelada, e estava mais gelado dentro do coração de Judas, porque a Bíblia diz que o diabo já havia entrado nas trevas do coração de Judas, já tinha feito com que Judas mudasse de ideia, de opinião, mudasse de prioridade a respeito de Jesus, porque é isso que o inimigo faz. Quando ele consegue uma brecha e entra no coração do homem, ele consegue mudar a prioridade do homem, ele consegue mudar o sentimento do homem, ele consegue mudar o pensamento do homem, e por consequência ele começa a mudar o caminho que o homem estava tomando. E Judas, ele vai por um caminho pior do que o caminho de quando Jesus o chamou. Porque o caminho que Jesus, quando Jesus o chamou, ele não tinha esse histórico, pelo menos a Bíblia não relata. Não diz que ele era um mau caráter, que ele era um ladrão, mas com o passar do tempo, o diabo foi trabalhando na mente dele, foi trabalhando, ele dando lugar para o inimigo, e quando se viu, ele já estava roubando já o dinheiro da bolsa de Jesus, porque ele era o tesoureiro, ele cuidava das finanças de Jesus, ele metia a mão no dinheiro das ofertas, dos dízimos que davam a Jesus, e a Bíblia diz que pouco a pouco o diabo foi agora semeando aquilo no coração dele. Irmão, o diabo, ele é astuto, ele vai tentando pouco a pouco fazer com que os nossos pés se desviem do caminho, se afastem da presença de Deus, que vão para cada vez mais longe. Quanto mais longe para ele, melhor. Por quê? Porque o inimigo sabe que se você permanecer na presença de Deus, você vai ser uma pedra no sapato dele. Você vai ser agora uma pessoa que Deus vai usar para quê? Para evangelizar, para anunciar a grandeza de Deus, para fazer agora a obra de Deus, para fazer as mesmas coisas que Jesus fez, e ainda mais, maiores ainda, como diz o Senhor Jesus. Então, o que o inimigo quer interferir nessa jornada, o inimigo quer impedir a tua caminhada, o inimigo quer mudar a prioridade e o pensamento. O Senhor Jesus diz o seguinte para nós lá no Evangelho de João, dizendo o seguinte, que nós somos limpos pela palavra que Ele nos prega. A palavra de Deus, ela limpa meu coração, a palavra de Deus limpa o teu coração, a palavra de Deus limpa a nossa mente. E então a palavra de Deus diz que uma vez a nossa mente limpa, pelo poder da palavra, nós temos que tomar cuidado, não dar lugar para o inimigo. Jesus, ele chega a falar ainda no Evangelho de João, no capítulo 10, que a ovelha que está limpa na presença dele, ele só vai ouvir a voz do seu pastor, e não vai ouvir a voz do ladrão e do salteador.
Então, a Bíblia fala que o inimigo ele vai agora cercando e ele vai agora tentando tomar posse. E tomou posse do coração de Judas. Tomou posse. E nesse contexto todo, fica muito claro aquilo que a palavra de Deus quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar que nós não devemos de forma alguma, em hipótese alguma, tirar os nossos olhos de Jesus. Porque tudo começa com apenas um pequeno desvio de olhar. Tudo começa com um pequeno chamado, um pequeno psiu, uma pequena ação para distrair a nossa atenção. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite, que nem todos que Deus chamou estavam necessitados, passando por luta, passando por necessidade. Deus chamou muitas pessoas necessitadas para se achegarem a Ele, prometendo que Ele iria curar, prometendo que Ele iria restaurar, prometendo que Ele ia mudar a vida da pessoa. Assim como, por exemplo, Bartimeu. Parece que não tem nada a ver, mas você vai entender que eu quero ministrar no final. Bartimeu, ele era um mendigo, ele era um cego, ele era um pedinte, ele era um homem necessitado, e ele era um homem muito, mas muito debilitado na sua condição social, mas Jesus o chamou. Ora, agora nós vamos lembrar de Abraão. Deus chamou Abraão também. A gente vê Deus chamando Abraão, mas nós não vemos um Abraão necessitado. Nós não vemos um Abraão que está agora na miséria. Não, por quê? Porque a Bíblia diz que ele tinha bens. A Bíblia diz que ele tinha servos e servas. A Bíblia diz que ele tinha agora recursos. Mas Deus disse para Abraão para sair da casa do seu pai. Por quê? Porque Deus, ele tinha algo na vida de Abraão, e Abraão não podia se assentar na mesa do pai, e também querer se assentar na mesa do Senhor. Por quê? Porque o seu pai Terá se corrompeu. Terá, ele se tornou um idólatra, ele desistiu da bênção de Deus. E a bênção de Deus, ela não vai parar porque eu parei ou porque você parou. O Espírito de Deus, ele está em movimento, como relata o livro de Gênesis no capítulo 1, que a terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, ele pairava sobre as faces das águas. O Espírito de Deus está sempre em movimento, é o chamado pneuma de Deus. Deus está em movimento, Deus está sempre trabalhando, Deus está sempre em ação. Deus nunca está de braços cruzados, Deus nunca está de ouvidos entupidos ou surdo. Deus sempre está trabalhando. E Deus falou: eu preciso encontrar alguém que possa agora continuar com o meu sonho, continuar com o meu projeto. E Deus olha para Abraão e vê Abraão possibilidade. Só que Abraão se assentava todo dia à mesa do pai, à mesa da idolatria, junto com seus irmãos. Abraão, como eu disse, ele não era uma pessoa necessitada, ele tinha tudo ali. A única coisa que ele não tinha, o que era? Quem pode me dizer aí? A única coisa que ele não tinha, o que era? O que ele queria mais do que tudo? Vocês estão espertos. Não era um filho. Ele podia até pensar que era um filho que faltava para ele ser feliz, porque tem coisas na nossa vida que está fazendo falta, e a gente fala: puxa, se eu tivesse isso eu ia ser feliz.
Você já pensou nisso? Se eu tivesse uma casa maior, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um carro mais novo, se eu tivesse um trabalho melhor, eu seria mais feliz. Mas na realidade não é. Abraão, ele poderia ter 10 filhos homens. Por que eu estou falando homem? Porque naquela época o filho homem se destacava no meio da família. Era sinal de bênção a família ter filhos homens. Mulher era uma bênção, mas não era uma bênção tão grande como você ter homem. Isso na cultura deles. Ele podia ter 10 filhos homens, ele podia ter 100, ele podia ter uma legião de filhos, todos eles homens de guerra, homens inteligentes. Irmão, isso nunca saciaria agora a necessidade principal dele. Sabe aquilo que você pensou aí, o que estava te faltando e você seria feliz? Você pode multiplicar por 1000 e isso não te faria feliz. Só que ele tinha esse sonho, só que Deus olhou para ele e falou: esse rapaz tem potencial. Esse rapaz, ele tem agora uma perspectiva de vitória. Só que eu preciso tirar ele da mesa do pai. A mesa do pai, mas não é pai dele, não é sangue do sangue dele, não é a família dele, mas não tinha a presença de Deus. Nada contra a família, eu amo a minha família, viu? Eu sei que você ama a sua também, mas eu estou dizendo uma coisa diferente, uma coisa de ambiente espiritual. Deus não podia agora dar aquilo que ele precisava, que é o quê? A bênção, com ele sentado à mesa. Não tinha como. Deus precisava que ele saísse daquela mesa. Deus precisava que ele saísse e fosse para longe. Deus necessitava que ele tomasse uma atitude, e a Bíblia diz que ele tomou uma atitude, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus. Irmão, às vezes a voz de Deus fala conosco quando nós estamos sentando, às vezes numa mesa que tem um banquete até que legal, bacana, mas Deus fala. Às vezes Deus fala conosco quando a gente está lá querendo, que nem um amigo meu do passado, ele estava tão ruim, na miséria, desempregado, que ele estava brigando com o irmão dele para comer caldo quinor. É verdade. Comeu caldo quinor, estava na casa da namorada, esperando a namorada chegar, foi lá, não tinha o que comer, caldo quinor. Estavam dividindo o caldo quinor para comer. Quando a namorada chegou, ficou brava com ele, porque comeu o caldo quinor dela. Que luta! Mas se ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando, ou esteja no banquete, ou esteja agora muitas vezes ansioso por alguma outra coisa menor, ou na necessidade. O importante é a gente ouvir a voz de Deus e tomar uma atitude. E Deus diz assim: olha, meu querido, eu tenho algo para você. Diga para o teu irmão: Deus tem algo para a tua vida. Ei, só que às vezes a gente tem que sair da mesa, meu irmão. Ei, parar de ficar sentindo medo de sair da mesa e passar fome, porque Deus cuida. Lá no livro de Lucas, um jovem rico chegou para Jesus dizendo que: ó Senhor, bom mestre, o que devo fazer eu para poder herdar o reino dos céus? E Jesus diz: por que você me chama de bom? Bom só tem um, que é Deus. Mas agora, se você quer entrar no reino dos céus, se você quer a bênção de Deus, se você quer a vida eterna, então você vai fazer o seguinte, meu querido: você vai vender os seus bens e repartir aos pobres. Você vai ter que deixar essa mesa, você vai ter que deixar essa vaga para os outros, mas você vem me seguir. Aí o que ele pensou?
Vou passar fome. Vou passar fome. É por isso que Jesus diz, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque é o apego. Às vezes a pessoa tem apego ao seu lugar à mesa. Às vezes a pessoa tem, ele tem além do apego, ele tem uma confiança no lugar que ele tem à mesa. Eu faço parte de um grupo, eu estou aqui, irmão. O lugar que Deus tem para mim e para você é melhor. Olha a proposta de Deus. Você vai sair da mesa da fartura do teu pai e vai andar para o deserto comigo. Você vai deixar a abundância de comida e vai andar no deserto. Olha que Deus, irmão, fale a verdade. Não parece que Deus está querendo mal. Parece que Deus não está querendo que passe luta, que passe na prova. Não está não, meu irmão. É que a gente precisa aprender a andar com Deus, seja na abundância ou seja no deserto, e saber que Ele é Deus, que Deus cuida. Conhecer Deus, porque é no deserto que a gente conhece Deus verdadeiramente. O povo de Israel, quando saiu do Egito, começou a caminhada depois do Mar Vermelho. Eu até ministrei essa oferta lá no Campo Poder, que tinha lá o vulgo, em outra versão chama de populacho, que não eram hebreus, mas são pessoas que se juntaram ao povo de Israel e saíram junto do Egito com eles. Inclusive Caleb, amigo de Josué, ele era agora um deles. Mas o povo começou, ele era criança, e começou aquela murmuração, e começaram a falar, mas lá no Egito tinha fartura de comida, agora aqui no deserto, parece que a pessoa só olha para um lado, para um ângulo, e começaram agora a murmurar a Deus, só que se esqueceram de todo o mal que eles sofriam no Egito. E mais do que isso, se esqueceram ou não conseguiram entender a libertação que Deus fez lá. Porque tem gente, meu irmão, que ele não consegue entender o que Deus está fazendo na vida dele. E ele não consegue entender, por quê? Porque ele está passando por um período no deserto. Não vale a pena voltar para o Egito. Não valia a pena Abraão voltar para a casa do pai. Ele estava caminhando, indo para frente, indo em busca da promessa. Estou no deserto, mas Deus está comigo. Estou no deserto, mas Deus prometeu, e fiel é aquele que prometeu para cumprir a promessa. Aleluia. Convicção. Adianta ficar na casa do pai na fartura e não ter a bênção? Porque Deus tinha coisa maior para ele. E a promessa de Deus é que a bênção ia se estender sobre a família dele. E a bênção ia se espalhar sobre a terra. A promessa de Deus vai se espalhar sobre a terra por causa de você. Por causa de você, porque você deu ouvido à voz de Deus. Foi fácil não, irmão? Porque a gente tem que aprender que a gente tem que se esforçar. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, Jesus diz assim: de João Batista até agora, muitos têm feito violência para tomar posse da bênção de Deus, para tomar posse do reino de Deus. É violência.
Violência contra si mesmo. É violência contra si mesmo. Irmão, fala a verdade. Eu vou contar um negócio. Você tá com fome. Você está com fome. Você chegou em casa, daí você prepara o seu prato, prepara a mesa, aí você começa a comer, aí toca a campainha. Tim, dom. Você vai falar para você, irmão. É duro largar aquele prato de comida ou não é? É ruim ou não é? Já aconteceu com você? Já com quem já aconteceu isso? Hã? Você vai... Irmão... para atender um chamado. E às vezes você vai até contrariado, você vai lá, recebe a visita bem, recebe ou não recebe? Até convida para sentar na mesa com você, senta aí. Chegou na hora, você fala assim, chegou na hora boa. Aí você fala assim, ah, que cara inconveniente. Mas chegou na hora boa. Agora, muitas vezes Deus faz isso com a gente. Sabe o que a gente faz muitas vezes? Manda Deus espera eu terminar meu rango aqui, depois eu vou. Deixa eu terminar aqui o meu assunto aqui com o peru, com a picanha, com a lasanha. Depois eu vou. Não deixa Deus nem entrar. Espera aí, Senhor. Irmão, tem que ser uma pessoa com coração de Deus, para interromper um momento muitas vezes agradável, deixar a mesa para poder caminhar no deserto com Deus. Mas tem uma coisa, hein? Se perguntar para Abraão, se Abraão aparecesse aqui hoje, perguntasse para Abraão, valeu a pena, Abraão? Valeu a pena deixar a mesa do seu pai? Para andar no deserto com Deus? Imagina o que ele ia falar, irmão. O que você acha que Abraão ia falar? Perguntaria para Abraão, Abraão, você faria tudo de novo? Adivinha qual seria a resposta de Abraão? Hoje. Você faria tudo de novo? Pergunte para o teu irmão aí, você faria tudo de novo? Ei, você faria de novo? Dependendo da tua resposta, da tua resposta para você mesmo, vai dizer se Deus vai poder te honrar ou não. Depende muito da resposta que nós damos para o Senhor. Sabe Isaías, Jeremias 29:11, eu bem sei o pensamento que penso de vós, pensamento de paz e não de guerra, para vos dar o fim, para vos dar um futuro. Depende da resposta que nós damos. Depende da prontidão de espírito. Depende da motivação do coração. O que é que te motiva? É a mesa ou o deserto? Mas tem uma coisa, hein? Você vai passar pelo deserto, mas Deus não vai deixar de preparar uma mesa para você. Você vai passar por um deserto, mas não vai faltar uma mesa no deserto para você. Não vai faltar agora a presença de Deus. Não vai faltar a glória de Deus. O povo estava no deserto 40 anos. E a Bíblia diz que Deus tinha uma mesa, tinha um banquete preparado. Tinha maná de segunda a sexta, de domingo a sexta. Só no sábado que não tinha. Por quê? Porque no sábado era o dia do Senhor.
Eles tinham que pegar no sábado, pegar na sexta e guardar para o sábado. É o único dia que eles podiam fazer isso. E aí o Senhor Jesus, ele cita mais ou menos o que Paulo citou aqui, nós lemos, que nós não podemos servir a dois senhores, porque há de aborrecer um vai ficar aborrecido. E nós vimos aqui no versículo 22, Paulo dizendo o seguinte: ou irritaremos o Senhor. Irmão, eu tenho a impressão que às vezes Deus se irrita com a gente, porque às vezes a gente dá uma vacilada, sim ou não? Quem já vacilou na hora da vou ou não vou? Você acaba indo, mas tem uns que não vão. Você, eu sei que deu aquela vacilada, temeu um pouquinho, falou: ah, meu Deus do céu, e agora? Sim ou não? Mas você fala assim, uma coisa, Deus mandou, eu vou. Eu imagino que Abraão falou assim: nossa, mas que mesa bonita. Aquelas mesas de ceia de Natal, tem de tudo. Tem de tudo. Tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta, mas tem coisa que você gosta. É uma bênção. E aí você fala: vou ter que deixar. Mas você acaba indo. Abraão acabou indo. Aí, a gente vai se lembrar do Salmo número 1. Esse Salmo número 1 marcou a minha vida, irmão. Fiquei com um negócio na cabeça do Salmo número 1. Porque há muitos anos atrás, há 20 anos atrás, nós estávamos numa igreja lá em São Paulo, nós estávamos numa reunião, e a turminha da igreja, a nossa turminha, é alegre, é uma pessoa, nosso povo é um povo alegre, é um povo feliz, sim ou não? É um povo que ri, é um povo que brinca na santidade, mas brinca, né? Brinca. E a gente estava lá, antes da reunião, aí a gente chegou de carro, cansado, entramos no banheiro, jogar uma água no rosto, né? Fazer um pit stop, daquela, você sabe, né? Aí a gente começou a brincar um com o outro lá e dar risada. Nisso entrou um rapaz de terno, são uns 20 anos atrás, de terno, olhou para mim e disse assim: Salmo 1 para você, meu irmão. E aquilo me soou com um tom de repreensão. Eu só teve uma vez que eu fiquei mais chateado na minha vida, quando falaram uma coisa para mim, era uma indireta assim. Quando eu fazia tiro de guerra, sabe o que é tiro de guerra, né? Quem fez tiro de guerra aqui? Só o Carlão. Quem mais fez tiro de guerra aqui? Ninguém. Irmão, vocês também não... Eu fiz tiro de guerra, irmão. É por isso que eu sou assim. Eu e o Carlão. Aí nós estávamos lá em ordem unida, né? Lá num pátio. Não podia ele se mexer. A única coisa que podia mexer é a ponta do dedão do pé, assim, daquela circuladinha assim. Não podia se mexer, você ficava paradinho. Ou a sobrancelha, né? Você é brincadeira de estátua? Eu estava esperando a ordem do sargento. Aí o sargento deu uma ordem, só que ele não falou uma ordem direta. Ele falou assim: ó, soldado, meu número é 006. Quase que eu sou 007, irmão. Bond, James Bond. 006 era o meu número. Só que ele não falou 006, não falou meu nome, nada. E deu uma ordem. Eu pelo menos não ouvi. Eu perguntei para os meus amigos que estavam lá: mas se você ouviu ele falar, ou quem era para fazer? Que eu... Aí ele deu a ordem 2 vezes. E eu não. 3ª vez. Daí ele falou, ele apontou a mão para mim: ô seu boçal, seu acéfalo, estou falando com você. Eu nem fiquei ofendido, porque eu não sabia que era boçal e nem acéfalo, irmão. Eu fui lá e fiz, né? Não sabia. A maioria das pessoas que estavam lá comigo também não sabia. Eu fui ficar bravo só à tarde, quando eu cheguei em casa. Peguei o dicionário. Boçal. Acéfalo. Não acredito que ele teve a coragem de me chamar disso.
Por que eu estou falando isso mesmo? Aí tudo bem. Fiquei constrangido. Isso, 2 vezes. E esse aí do Salmo 1, obrigado. Aí eu lembrei, Salmo 1 eu lembrei, né, irmão? Salmo 1 eu lembrei, bem-aventurado o varão, que não anda no caminho dos pecadores. Olha aqui, está esperto aí. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu só me peguei nesse versículo aqui, no versículo 1. Eu falei, olha que abençoado. Eu me lembrei desse versículo. Só porque eu estou rindo? Irmão, tem gente que vai se incomodar porque você está rindo. Tem gente que vai se incomodar com você. Tem uns que não vão nem ligar. Mas tem gente que vai se incomodar com a tua alegria. Eu estava feliz com Jesus, irmão. Estava na igreja, estava com os meus irmãos, amigos de ministério. Ele falou isso para mim. Mas daí você fala uma coisa, eu vou ter uma mente benigna. Muda para mim o 2, faz um favor. Aí sim, começa a melhorar. Porque é assim, meu. Às vezes o chamado de Deus na nossa vida parece que nos assusta, nos choca. Mas depois a gente começa a andar mais um pouquinho, começa a melhorar. Olha só, antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh, glória, muda para o 3, por favor. Eu sei de cor. Pois será como uma árvore plantada junto às correntes das águas, e qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Aí sim, irmão, depende do ângulo que você olha para o chamado de Deus para a tua vida. Se eu for olhar para aquilo que eu estou deixando, eu vou ficar meio que angustiado. Mas se eu olhar para aquilo que me espera, se você olhar para aquilo que você espera, você não vai querer voltar atrás, você vai continuar seguindo em frente, andando rumo à direção da mesa do rei. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Continua em frente, continua em frente, continua em frente. Traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Se alegre na esperança. É isso que motivou a vida de Abraão. É isso que tem que motivar a tua vida. Larga a mão, meu irmão, de ficar ali. Não adianta que eu vou dar uma passadinha lá na mesa. Que eu sei. Irmão, deixa a mesa para lá. Certa vez a mãe de Tiago e João estava dizendo, Senhor, olha que coisa linda, maravilhosa que é essa reunião aqui. Eu queria pedir para o Senhor uma coisa, que meus filhos possam sentar à sua direita e uma à esquerda. Irmão, mas nem que eu tenha, que nem que não tenha uma cadeira para mim, irmão. Sabe aqueles caixotinhos de caixa de laranja, de maçã? Não precisa nem ser cadeira. Tem um daquele para mim ficar sentadinho ali, quietinho. Na mesa, estou no lucro. Estou no lucro. Você está no lucro, você está na vitória. Não precisa ser uma cadeira bonita, uma cadeira pomposa. Irmão, pode ser um caixotinho, mas estou lá. Por quê? Nas mínimas coisas de Deus para a minha vida e para a tua vida, é melhor do que o banquete. Você entende o sucesso da vida de Daniel? Que não se contaminou com os manjares do rei. Você entende por que Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha ardente, e Deus andou com ele ali, com os dois, e tinha ali, com os três, e tinha o quarto homem ali. Você vê como que Deus estava lá com Daniel na cova dos leões. Você tem que entender,
Você deixou a mesa dos demônios, a mesa que agora levava à perdição. Você pode estar andando no deserto, mas Deus está andando com você. Ontem à noite eu preguei lá na igreja sede. Não foi essa a mensagem, mas lá eu falava: Deus quer estar em nós e não conosco. Porque se Ele estiver em nós, ou se Ele estiver conosco, a gente vai ver só, a gente poderá ver apenas Deus transformar as coisas exteriores, as coisas que estão ao nosso redor, mas o principal Ele não pode mudar. Deus Ele só pode mudar se Ele estiver em nós, porque a bênção de Deus começa de dentro para fora. De dentro, é por isso que somos templo do Espírito Santo de Deus, porque a mudança, a bênção completa começa de dentro para fora. É por isso que o Espírito Santo de Deus habita em vós, é por isso que o Espírito de Deus tem ciúmes de vós, porque Ele começou uma boa obra na tua vida. Deus está enfeitando a tua vida, Deus está enfeitando, mudando a tua história. Tem um milagre de Deus para você. Não fique tímido ao deixar a mesa dos demônios, porque vai dar uma indigestão em você depois, vai dar aquele piriri. A mesa é bonita, né? Mas imagina comer o pão que o diabo amassou, irmão. Levanta, sai de fininho e segue a tua vida na presença de Deus. Se Deus não se irritar com você, o diabo pode ficar nervoso. Porque tem gente que tem medo que o diabo fique nervoso com ele. Deixa, ele já é esquentado, irmão. Já viu um fracassado não ser frustrado e sentir raiva do sucesso dos outros? Assim é o diabo. O importante é Deus não se irritar com você. Igual o Chaves fala lá para o seu Madruga: não se irrite comigo. Não é isso que ele fala, não? Não se irrite comigo. Nunca gostei do Chaves, a Ana gosta. Mas não tenho nada contra, não acho graça. Quem gosta do Chaves aí, diga amém. Eu prometo que eu vou assistir e prestar mais atenção nas piadas. É que eu não paro para assistir o Chaves. Mas vamos lá. Mas não se irrite comigo. Não, como que é? Tá bom, mas não se irrite, é isso? Tá bom, mas não se irrite. Sabe tudo. Sabe tudo de Chaves. De vez em quando ela começa a falar umas falas do Chaves. Mas amém. Mas o importante é a gente se levantar e não olhar para trás. Às vezes está sentindo o cheiro. O cheiro quer te atrair de volta. Hoje o Coimbra colocou um negócio no grupo, que faz 1 ano hoje. Que ele deixou a vida errada. Está servindo a Deus. Mas garanto para você, meu irmão, que o diabo ele soprou. Ele passa assim: sinta o cheiro, escute o cheiro, Porque o diabo é tentador. Mas o ideal é, se você caminhou 1 ano, você consegue caminhar mais na presença de Deus. Salmo 23: e prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. A mesa é para você, na presença dos seus adversários. Sabe, o adversário fala: rapaz, por que eu não segui esse homem aí? O banquete lá era bom, como fala piracicabano, né? Era bom, mas esse daqui é muito bom, é muito melhor. Igual a qualidade do vinho lá em Canaã da Galileia, em João capítulo 2, o melhor ficou para o final. Todo mundo põe o melhor no começo, para depois não diferenciar mais. Jesus, meu irmão, vai na contramão do mundo. As pessoas vão ver e falam: nossa, não é que valeu a pena? Valeu a pena. Valeu a pena deixar aquela mesa.
valeu a pena deixar aquela companhia. Às vezes passamos sozinhos no deserto, às vezes sofremos as privações do deserto, mas vale a pena. Vale a pena. Continue em frente, porque Deus tem grandes coisas para a tua vida. E eu quero orar por você no nome de Jesus.